Saudações, meus amigos! Está começando mais um vídeo do canal do Meia Lua. Eu sou o Renato Seveniani e hoje estou aqui para mostrar minha experiência jogando a demo de Devil May Cry 5, disponibilizada para a imprensa durante a Gamescom de 2018. Muito obrigado aí à Capcom por ter trazido esse demo para o Brasil e pela oportunidade que deu para que a gente pudesse jogar, mesmo sem conseguir ir até a Alemanha participar do evento. E nessa demo, podemos ver um trecho aí do capítulo 2. A gente começa num ponto em que a van onde estão Nero e Nico se depara com uma passagem sem saída, né? Um bloqueio ali na pista. A gente vai jogar esse capítulo aqui com o Nero para explorar o ambiente, enquanto a Nico vai tentar achar um caminho alternativo ali para poder trafegar com o veículo. Nessa primeira tela de loading aí, a gente vê um pouquinho rapidinho do que são os Devil Breakers, o novo braço aí do Nero, né? E a gente já vai falar um pouquinho aí dele logo mais. Falar um pouquinho aí do que a gente capturou, né, nesse gameplay. A gente jogou ele no Xbox One X, então a gente vai ver o jogo aí num visual, provavelmente o máximo que o visual consegue chegar no console. O jogo tá lindo, a gente vai notando aí durante o gameplay o que vai acontecendo. Enquanto aí a gente está se acostumando com a movimentação do Nero, vou falar um pouquinho aqui do esquema da cronologia. Esse Devil May Cry 5 vai se passar alguns anos depois do Devil May Cry 4, mas também vai passar depois do Devil May Cry 2, né? Um pouco depois aí do Devil May Cry 2. E isso mostra a confusão que é a numeração aí do Devil May Cry, mas isso não importa, né? O que importa é que são jogos muito divertidos. Bom, a gente tem aí o Nero com esse braço cibernético, porque o braço demoníaco dele foi arrancado por um ser misterioso aí, que é substituído por um braço robótico. E, né, esse braço robótico aí, ele vai dar várias habilidades diferentes. E é a grande novidade aí apresentada até o momento de gameplay para o Devil May Cry 5. No caso aqui do Devil May Cry 5, o Nero tem sua própria agência, ele é auxiliado pela Nicoletta Goldstein, conhecida como Nico, aquela moça que a gente viu ali na van acompanhando ele. Ela é uma engenheira e desenvolveu esse braço cibernético aí que o Nero usa. E uma curiosidade interessante na história de Devil May Cry é que a Nell Goldstein, a avó da Nico, é a criadora das armas do Dante, as famosas Ebony e Ivory. E para comentar, né, a gente está vendo aí em ação dois tipos de braço, o braço verde e o braço azul. O braço verde vai gerar ondas de choque, jogando o inimigo para longe, né? Então tem uma dinâmica aí de afastar os inimigos para você poder ganhar algum tempo aí para executar seus combos. E os braços azuis têm poderes elétricos, né? Então vamos eletrificar esses inimigos aí. E ele tem alguns poderes especiais, como esse raio de luz gigante aí que mantém o dano no inimigo por mais tempo e você consegue jogar ele pra cima, pro lado, etc. E pegar vários inimigos, né, numa rajada só. Para usar o Devil Breaker, que é uma coisa interessante, você tem uma combinação aí de botões. O botão principal de uso dele é o B, mas dependendo de como você ativa essa função, você acaba utilizando o poder de formas diferentes, né? Uma coisa interessante dos braços é que eles vão ser utilizados em ordem. Então, na medida que você vai pegando, eles vão sendo colocados como se eles fossem a munição de uma arma, né? Se você colocar as balas em uma certa ordem, elas vão ter que ser usadas naquela ordem. Quer dizer, no caso da ordem inversa, né? Então a gente tem aí, nessa demo, 2 braços e um limite de 4 braços, e isso aí faz uma alteração de gameplay. Essas combinações aí que podem dar uma profundidade aí pro jogo, porque você vai ter que pensar exatamente em que momentos você vai querer utilizar as habilidades básicas do braço, né, que não tem limite, mas tem habilidades dele que ao utilizá-las você destrói o braço, né? Então a gente tem que considerar aí toda hora no gameplay como que a gente está fazendo essa parte de administração dos seus braços para não ficar sem um Devil Breaker na hora que você precisa.
Bom, vocês podem ver aí que eu não sou um cara muito habilidoso no Hack and Slash. E em Devil May Cry, acho que eu só joguei o 1 e o 2. Então, também não sou tão familiarizado assim com as possibilidades que eu posso fazer, mas eu tava aprendendo aí. O que é interessante porque a gente tá jogando uma demo que é um pouco tutorial, né? E considerando que ele vai apresentar a série para uma série de pessoas diferentes aí, que não jogaram os jogos de PlayStation 2, por exemplo. Então é interessante verificar como que essa galera aí nova vai receber esse jogo. Uma outra característica interessante nesse jogo é que eles estão usando os visuais de uma forma bem característica, assim, né? Você vê bastante partículas, muitas faíscas, marcas de corte nos inimigos, etc. E quando o Nero utiliza o Devil Breaker elétrico, um golpe específico, aparece como se fosse o formato de uma mão, uma luva de energia, assim, no ar. Esses detalhes de animação e cuidado com a forma que os golpes são apresentados é bem legal para quem tá jogando saber o que tá sendo feito, né? Apesar de estar apertando uma penca de botões ali, obviamente os mais habilidosos não precisarão tomar cuidado com isso, né? Já sabem exatamente o que tá acontecendo, mas é uma característica visual aí bem legal. Bom, a gente viu aí alguns grupos de inimigos já, uns meio gafanhotos lá no começo, alguns tentáculos que estão ali saindo, né, da terra, que também fazem alguns ataques específicos. Nenhum inimigo aí muito difícil, né, mas cada um deles com uma habilidade diferente, uma característica diferente que vai fazer com que você tenha que adaptar aí o seu gameplay. Obviamente nessa demo não tem tantas variações assim, afinal de contas é só uma demo. Falando aí um pouquinho mais sobre os braços do Nero, tivemos anúncios recentes que indicam 4 braços específicos para quando você fizer a compra da Deluxe Edition do jogo. Um desses 4 braços seria o braço do Mega Man, aí num esquema de crossover entre as duas franquias da Capcom. E além desses 2 braços que a gente está vendo em ação aqui no gameplay, há outros 6 braços que a gente ainda não viu vídeos, né, sobre como eles vão funcionar na prática, mas que tem descrições breves ali no site oficial do Devil May Cry. Os 2 braços que a gente está vendo aí no jogo, né, são o Overture e o Gerbera, ou Gerbera. Os outros 6 serão o Ragtime, com o poder de congelar o tempo ou diminuir a velocidade dos inimigos que tiverem sido afetados, né, dentro da bolha que ele gera. O Punchline, ele vai permitir uma propulsão ali, né, um poder mais agressivo, digamos assim, mais cru. Então, quanto mais você conseguir bater muito forte nos inimigos, um pouco mais forte que os outros braços, pelo menos, né? Buster Arm, ele é uma forma de recriar o braço demoníaco do Nero. Ele consegue arremessar os inimigos bem longe. O Helter Skelter, ele é como se fosse uma furadeira, digamos assim, faz um poder mais de perfuração, né, dos inimigos. O Tomboy, ele é um braço um pouco berserk, assim, você faz com que a sua espada e os ataques dados com a sua espada sejam mais fortes, mas você perde um pouco do controle com o personagem. E o Rawhide, que seria o último braço dos 8, é um braço que na verdade é um chicote gigante, né? Que vai permitir que você ataque vários inimigos ali em área, né? Provavelmente aí a contraparte dele vai ser um poder de ataque mais baixo aí, né? Com certeza essa variedade de braços do Nero vão ser implementados aí em uma forma de jogabilidade, né? De você estar se divertindo no jogo muito maior e mais ampla e para todos os gostos aí também. Nessa demo a gente tá vendo um esquema de trajeto bastante linear. A gente sai lá da van, entra por um corredor, chega numa praça, depois ele vai te mostrando, né, com essas portas bloqueadas, com essa teia esquisita, alienígena, demoníaca aí, né, qual que vai ser o caminho pra seguir. É uma forma bastante interessante de colocar o jogador no caminho certo. Nessa saída do hotel, por exemplo, tem, além da teia ali, você vê que a única parte que está iluminada, né, o único faixa de luz que vem é da porta onde você tem que ir. Outra coisa interessante é que quando você sai por essa porta, tem uma micro cutscene ali, né, para você ver essa pilastra gigante indo do chão aos céus, e do lado tem uma torre. Se prestar atenção nessa torre, a gente consegue ver o inimigo final que está lá no topo, né, essa sombra esquisita que vai aparecer ali. Um outro fator interessante é que logo depois que a gente sai dessa pequena batalha aí dentro do hotel,
a gente se depara com esse espaço vazio que tá ali preparando o jogador para alguma coisa, porque você tem diversos coletáveis, no caso aqui alguns braços, orbes verdes para você recuperar vida e orbe vermelha, né, para você utilizar como dinheiro. O jogo já tá te deixando coletar alguns itens aí para poder chegar em breve e tá preparado, pelo menos no mínimo se recuperar daquele trajeto que você passou agora, né? Por exemplo, nessa área aí a gente poderia ter ido por 2 caminhos, só que o jogo já trata ali rapidinho de bloquear um dos caminhos e já te posiciona no rumo certo para enfrentar os monstrinhos aí. Esse bicho estranho com a bunda verde, parece uma vespa, alguma coisa do tipo, uma mosca varejeira. Eu demorei um pouquinho para acostumar como que acertava esses bichos voadores aí, mas esse gameplay aí tava bem fácil, na verdade. Eu até consegui fazer alguns combos aí, algumas jogadinhas divertidas. É legal pra ir aprendendo aí desses monstros iniciais pra poder enfrentar os bichos mais fortes e mais difíceis depois. Bom, a gente tá vendo também essa estrutura gigante, essas coisas bloqueando o caminho, né, na esquerda, mas tem um chamariz ali, uma gosma verde saindo. E então indica que a gente vai ter que voltar ali daqui a pouco. Então é esses detalhes, né, de colocar o jogador no caminho certo e de mostrar o rumo que o jogador vai ter que ir sem ficar colocando setinhas. Essa parte é bem legal. Dá pra notar aí uma certa alternância, né, entre batalhas e espaços que são de identificação do cenário, né, e uma mínima exploração aí do que tem em volta, né. Por exemplo, essa parte aí eu tentei pular essa barreira, obviamente não dá pra quebrar nada e tal. E aí você é obrigado a interagir com o ambiente e encontra aí o primeiro item que a gente tem nessa demo, que é um filhote de Nidhogg. Uma curiosidade aí interessante é que o Nidhogg é um dragão serpente da mitologia nórdica que vive nas raízes, em uma das raízes da gigante árvore dos mundos, né, a Yggdrasil. O Nidhogg vive numa raiz que fica na região de Nastrond, que é uma região do Hel, né, do submundo nórdico ali. E o interessante é que ele fica preso ali naquelas raízes, né? E ele se alimenta daqueles que não têm honra. Então, se você for considerar aí uma brincadeira interessante, no qual você arranca o Nidhogg, o filhote de Nidhogg, de algo que parece uma raiz, e você coloca ele em outra para se alimentar daquele ser estranho que está ali para poder matá-lo, né, e abrir o seu caminho. Aí fica uma curiosidade bacana aí das influências aí do jogo. Bom, a gente destruiu aí a barreira, né? E a gente vê os gracejos do Nero, né? Falando que o braço dele é uma belezinha para utilizar. E realmente a versatilidade e os golpes que ele disponibiliza deixam o jogo bem divertido. Enquanto isso a gente segue aí por mais um trecho. Nesse momento a gente ouve o telefone tocando e a gente tem que atender para poder começar a próxima cutscene, que vai ser quando a gente vai voltar a se encontrar com a Nico, que vai chegar aí com a van por um caminho muito louco. E é interessante que ela reclama que a gente não atende o telefone rápido o suficiente e por isso ela vai definir que a próxima vez é a gente que vai ter que ligar para ela para poder acessar aí, no caso, né, a loja. Porque a Nico, toda vez que aparecer, a gente tem a disponibilização de uma interface ali para a gente poder adquirir as habilidades do Nero, né, acessar essa parte de evolução de personagem. Infelizmente nessa demo a gente não tinha disponibilizada, né, esse acesso da loja. Eu não sei como exatamente ela funciona. A única coisa que a gente tem certeza é que você vai utilizar as orbes vermelhas, né, e vai comprar aí os upgrades que tiverem, né, provavelmente novos braços ou vai liberar poderes diferentes, a gente não tem ideia ainda, né, mas tá aí disponível pra gente poder fazer essas alterações aí. E subindo aí a rampa que a gente tem, né, vamos coletando aí 2 braços, mais uma graninha aí em orbes vermelhas. E nesse pedaço bonito de
escombros e tal, a gente vai se preparando aí para uma nova cutscene onde a gente vai enfrentar um outro monstro. E ela começa já com um carro que é arremessado aí na direção do Nero. A gente vê aí uma constante aí nesse capítulo, né? Que é o segundo carro já arremessado nele. E, obviamente, destruído pelos monstros. E vamos enfrentar esse bichão grandão aí para poder finalizar, ó, a demo. E aí a gente tem esse ser gigante, que parece ter muitos olhos no tórax dele, 2 chifres gigantes, etc. E que é um demônio que a gente normalmente falaria que ele é muito forte, grandão, etc. e assustador. Só que a gente tá no capítulo 2 do jogo e o Nero tá ali com a sua pose de sujeito fodão pra desbancar aí esse demônio aí e ficar brincando com ele um pouquinho. O ser grandão ali acha que pode ser rei do mundo e do submundo ali e que pode usar o sangue dos humanos para fazer as oferendas e tal e ser coroado. E ele obviamente discorda disso ali, vendo ele como um mero demônio que ele vai derrotar facilmente, né? Interessante que o Golias, ele é um ser gigante aí, né? E que fica batendo nas coisas, só que ele não presta muita atenção em tática, estratégia, nada disso. Ele é um brutamontes com essa barriga gigante aí, com um fogareiro de lava, sei lá como é que é o negócio, né? E essa queimação aí do estômago dele gera esses projéteis de fogo e lava, né, que destrói aí tudo que tá no caminho e ele já tá aí telegrafando um dos principais ataques do Golias, né? Enquanto aí a gente vai batalhando, eu vou falar um pouquinho aí do que eu achei do jogo até agora. Primeiramente, eu achei que ele é muito fácil de aprender, apesar de que tem muitos tutoriais jogados na sua cara ali. Eu não sei se vai ser assim no jogo final, mas nessa demo aí parecia bastante necessário, já que você está numa demo, né, sendo apresentado ao jogo. Uma função nova, né, aí do Devil Breaker, que a gente precisa se adequar aí, né. O interessante também é que a parte de gameplay, né, a movimentação é muito rápido, é tudo muito ágil. É o jogo para você não ficar parado mesmo. Você tem que estar o tempo inteiro ligado, dando combo, pulando, atirando. É interessante aqui também que a gente só vê esses elementos de barra de energia, quais são os Devil Breakers que estão na fila, quantas orbes vermelhas você capturou, etc. Você só vê isso quando você entra na luta, né? Enquanto você tá só andando pela cidade, explorando as coisas, o HUD, né? A interface gráfica aí do jogo se mantém oculta. É interessante para a gente poder apreciar aí o visual magnífico do jogo. É impressionante como a RE Engine, utilizada inicialmente ali no primeiro jogo do Resident Evil 7, que é um jogo em primeira pessoa, num lugar fechado, né, com uma iluminação bem restrita, ela se adaptou bem para um outro estilo de jogo, né? Um jogo muito mais ágil, muito mais frenético e em ambientes mais abertos, como é o Devil May Cry 5. Ela também está sendo usada no Resident Evil 2, né? Mas a gente fala do Resident Evil 2 em outra hora. É impressionante ver a versatilidade dessa engine aí, que acabou de chegar, mas que já está mostrando o serviço muito bem feito, né? Como eu disse, né, nesse gameplay a gente só tinha 2 braços disponíveis, e então a variação de ataques e combos é grande já, né, com pelo menos 6 tipos de ataques diferentes para cada braço, mais o pistola e a espada, e pular e atirar e alternando esses golpes. Fica aí uma expectativa de ver como que vão ser os outros 6 braços que estarão disponíveis pro Nero e ver a criatividade aí da Capcom em desenvolver formas divertidas de se enfrentar a esses demônios gigantes.
e fazer pontuações cada vez mais altas aí com nomes engraçadinhos. Uma coisa que é óbvia aí também, né, que com o Xbox One X a variedade de iluminação, detalhamento gráfico, etc. é bem grande assim. Imagino que no PlayStation 4 Pro esteja muito próximo disso. E aí a gente fica na expectativa de ver como que vai ser nas versões padrão dos consoles aí, mas considerando já o que a gente já viu em Resident Evil 7, dificilmente vai ser algo feio, né? Parece que o jogo vai estar muito bonito também. Então aí nesse finalzinho de vídeo, agradecer de novo aí a você que está assistindo, né? Lembra aí de deixar seu like, ativar as notificações, se inscrever no canal, que a gente está precisando aí de inscritos para a gente chegar nos 3.000 agora, né? Nossa nova meta. E agradecer de novo aí a Capcom, que permitiu que a gente pudesse não apenas jogar essa demo, mas capturar esse gameplay aí, algo que a gente tem poucas oportunidades de acessar coisas tão exclusivas aí, tão adiantadas. E é isso aí, galera. Um abração e até o próximo vídeo.